Você falou de helicóptero, eu lembrei de um negócio aqui. O helicóptero tem um alcance limitado, não é? Tem, não é é bem como pequeno, um avião comercial que é capaz de A atravessar. velocidade também é limitada. Principalmente, E teve uma história que até é recente, 2 anos talvez, no máximo atrás, que houve um resgate no Pacífico feito por um helicóptero que era uma situação totalmente improvável de acontecer pela localização, porque estava no meio do oceano, né? E tinha um velejador, que era um senhor até, australiano, ele e o cachorro. E ele teve um problema, ele perdeu o mastro do barco, então ele ficou sem condição de navegar, ficou à deriva. Não tinha mais gerador, não tinha nada, ficou à deriva. E ele foi salvo por um helicóptero no meio do Pacífico, que assim, como aquele helicóptero estava no meio do Pacífico, ele demorou a entender como é que poderia passar um helicóptero em cima do barco dele. Aham. E você sabe como é que o helicóptero estava ali? Saiu de algum iate, de algum... Exatamente, saiu de um barco de pesca. Os grandes frotas de pesca usam helicópteros para rastrear os cardumes. Olha aí. E o cara teve a sorte de estar na hora que o helicóptero saiu para fazer uma dessas inspeções e o helicóptero viu o barco do australiano lá sem o mastro e salvou ele e o cachorro. Foram salvos por um helicóptero num lugar onde não poderia haver um helicóptero, porque não teria como chegar lá. Tem os helicópteros da Marinha, os Sea Stallion, Sim. que eles reabastecem em voo. Em voo. Que é Pra um aumentar negócio... a autonomia. Né, a pata aqui, girando na frente, aí o avião que tá na frente lá desce um drogue, assim, né? Aquela mangueira, vai abastecer. E o cara tem que encaixar o helicóptero ali no... E já tem uns vídeos na internet que é interessante, que o cara perde o controle assim, aí a pá bate na mangueira e decepa a mangueira de combustível. Acontece, shit happens, né? Às vezes. Mas você sabe que teve outro... Ó, o Cistalho aí, ó. A gente vai falando, vai lembrando. Pô, tá bom nas fotos aí, o cara nem... É rápido. Nem parece ao vivo, né? É rápido. Pois é. Mas teve Bonito esse. tem um outro cara. Vê se você acha, já que você tá rápido aí, vê se você acha um cara chamado Hugo Villen. Villen, se não me engano. É um americano. O Márcio tá falando assim, extra, afirma que em SC todos soltam a rosca por causa do helicóptero. Os caras agora estão Conseguiu achar alguma Falou em coisa aí? rosca, falou em jatinho, né? Esse cara... Vamos ver Os caras se... estão falando que eu naveguei na época do dilúvio, né? Tô tão velho que eu... Escapou do dilúvio. Então, esse Hugo, ele era um comandante de aviação, fanático pelo mar também, mas ele tinha um gosto muito peculiar. Ele gostava de navegar com coisas pequenas. Barco pequeno. Não queria barco grande, ele queria barco pequeno. E aí ele resolveu bater o recorde de travessia do Atlântico com o menor barco da história. Eita. Isso é mais ou menos na década de 70, mais ou menos. É esse aí? É isso aí. Mas aí Esse aí tá a bem American jovem. ganhou dele, então, né? Não, o barco dele... Esse aí, eu não sei qual é o barco dele, pode ser o Happy Fathers, eu não sei. Ele teve mais de um barco. Mas ele foi diminuindo o tamanho do barco. O último barco... Olha lá. Exatamente. Nossa, cara, é um smart dos barcos. Exatamente. O barco dele, esse, se não me engano, esse aí tinha 1,20 m de comprimento. 1,20 m, tá? Ou dedão, seja, né? ele deitado, ele era maior que o barco. Tanto que ele só podia navegar desse jeito. E ele bateu o recorde. Ele atravessou o Atlântico com Por que as uma pessoas casquinha fazem dessa. isso, cara? Por Pela quê? aventura, pelo sabor da aventura. É a mesma coisa que fez o comandante do Concorde atravessar o oceano com uma prancha de windsurf. Então eu acho que o pessoal da aviação... Eu já preferi atravessar sozinho dentro do navio daquele gigantesco. Não, cara, se você imaginar... Máximo de conforto pra Se tudo. você imaginar que o cara passa 2 ou 3 meses dentro de um negócio desse, onde ele não pode nem deitar, Pois é. porque não dá... E balançando. Esse é ele com o menor... Foi com esse barco que ele bateu o recorde. Ah, não, é muito menor que Detalhe, o American. ele tá vivo. Ele tá vivo, até tá vivo. hoje. Já bem idoso, mas tá vivo. Eles Olha foram... isso, É um motorzinho atrás.
Não é? É, o motorzinho que ele mal usa, na verdade, porque ele É só pra- o navegou motor com vela, é né? só pra É. quebrar o galho. E aí ele ganhou um desafeto que acabou virando amigo dele, que era um inglês que queria bater o recorde dele. Então ele fazia um barco, sei lá, de 1,20 m, o outro fazia um barco de 1,19 m. E assim eles foram disputando centímetro a centímetro, encolhendo o tamanho dos barcos. Até que o cara ganhou navegando um chinelo havaiana. Colocou a guardanapo no chinelo havaiana e atravessou o Atlântico. O barco era tão pequeno que a guarda costeira impedia eles de sair dos Estados Unidos. Nossa. Olha Eles isso. eram proibidos. Então, quando eles iam fazer a tentativa de recorde, eles iam para o Canadá, que a vigilância era menos intensa e conseguiam botar o barco na água. Mas olha, esse cara foi um ex-comandante da Mas aviação. não dá pra levar comida aí, né? Isso tudo liofilizado, né? Tudo pacotinho, né? E a vela desses veleiros aí, o princípio de funcionamento dela é exatamente o mesmo da asa de um avião. Por quê? Porque é. Então, mas explica como que é o lance. O avião ele é sustentado pelas forças aerodinâmicas, né? Passa- Uma pressão maior na parte de baixo, É. pressão menor na parte de cima, por causa do... Não é a velocidade que diminui? Então, a velocidade causa... Acelera, né? causa essa diferença de pressão. tá. Que na verdade é pela curvatura que o vento está fazendo na parte de cima da asa. Diminui E aí a velocidade. reduz o gradiente de pressão e aí surge a força de sustentação. E na vela é a mesma coisa, tanto é que você consegue navegar contra o vento. Isso que é louco, né? O vento tá vindo pra cá e você tá indo na direção dele. Porque ele passa e cria uma zona de baixa pressão na parte da frente da vela e essa baixa pressão consegue puxar ela. E isso a gente deve aos portugueses, com as caravelas. Eles é que descobriram que dava para navegar contra o vento, que foi o grande alavancador Mas vai com menos velocidade da que é a favor. colonização. É verdade, porque antigamente tinha só aquelas velas quadradonas, né? Exato. E aí eles inventaram a bujarrona? Bujarrona. Bujarrona. É. Ó, até lembrei o nome. A quadrada não daria pra fazer isso. Não, difícil. Tem que ser um formato mais aerodinâmico. Tá. Ainda hoje de manhã eu conversei com 3 franceses que estão nesse momento fazendo uma travessia bem curiosa. Eles saíram da Bolívia e estão no Rio Amazonas. Eles querem chegar no Atlântico, querem chegar em Macapá. Então, eles estão vindo da Bolívia, dos Andes, né? Lago Titicaca, onde eles construíram o barco, com um barco feito de totora. Totora como se fosse uma palha, né? É um barco de palha. Se você achar aí, Olha lá a vela lá. Ó. Olha como é que bonito. chama a expedição Piriri. Não. Tem um nome que significa borboleta. Pirilampo, não é pirilampo. Enfim, é um barco feito de feixes de palha, 2 grandes bananas de palha, chamada totora, que é uma vegetação que só tem no Lago Titicaca, que era usada pelos antigos navegadores de lá, no lago. Titicaca fica na altitude. No alto, exatamente. E lá cresce essa totora. Então, esses 3 franceses, eles construíram um barco, como se fosse uma jangada, com esse material, e eles estão vindo da Bolívia até o Atlântico para comemorar 200 anos de algum evento na Bolívia, mas sempre mais pela aventura deles. Falei com eles hoje de manhã. E eles estão vindo com esse barco. Só que tem um detalhe. Franceses. São franceses, falam português perfeitamente, inclusive. Mas eles ficaram 2 meses construindo o barco lá no Titicaca, com a única família que ainda constrói isso da maneira artesanal, como foi usada por um grande navegador do passado chamado Thor Heyerdahl, que fez uma travessia, que ele queria provar que o povo da Polinésia veio da América do Sul. Então ele fez um barco desse de totora e saiu do Peru e foi parar na Polinésia para provar a teoria dele. Exatamente, é isso aí. É isso que está na Olha tela isso. aí. Esse aí, na verdade, é um barco Banana turístico. Tá? boat, né? Esse é um barco turístico. Esse é um barco de fibra revestido com a totora para parecer que é totora, mas não é, tá? Mas o barco de totora tem esse formato, que é o mesmo formato que os franceses estão navegando no Rio Amazonas nesse momento. E o que eles me contaram interessante é o seguinte:
A totora é uma palha, então ela vai enchendo de água, ela vai encharcando. Então o barco vai ficando mais pesado a cada dia e quando ele fica mais pesado, ele começa a descer. Então, quando eles começaram a viagem, eles ficavam a cerca de 60 centímetros da água. Agora eles estão a 20, porque ela vai afundando. Ela vai afundando com o peso do próprio barco. Aí eles eram 4 no início da expedição, agora viraram 3. Tiveram que dispensar um porque tem que diminuir o peso do barco. E a dúvida deles, olha só, é se o barco aguenta chegar em Macapá. Ou se o barco vai... Cada vez mais. Dissolver não seria bem a palavra. Se o barco vai ficar inviável de navegar, porque agora que ele chegar no nível da água, ele não consegue mais avançar. Né? Tem que tirar e botar para secar, né? Encharcado, né? Ele falou que o barco, quando ficou pronto, pesava cerca de 400 quilos e hoje eles estimam que já está mais com o dobro pelo peso. Olha aí. É isso aí. O deles não tem cabine. Então é um material que não serve para barco, né? Não, serve, tanto serve que todas as embarcações antigas do Titicaca usavam a totora, e a totora fez parte da tese da colonização polinésia pelos mesmos povos da América do Sul. Jogar um verniz ali, alguma coisa hidrofóbica, né? Eles seguiram o método tradicional, então eles não quiseram colocar nada. Olha isso. Mas estão lá. Eles calculam que talvez, se der tudo certo, em 20 dias eles chegam em Macapá, ou não chegam. Ou o barco fica inviável antes disso. Mas é uma coisa bem interessante. Eu já estive nesse lago e realmente os barcos são muito curiosos. Se ele tivesse coberto em cima, virava um submarino, né? Começava com um barco e terminava como um submarino. Porque a totora é como se fosse um canudinho, sabe? Então ela mantém ar dentro dela. E é por isso que então ela não afunda. Ela vai descendo, mas ela não afunda. Né? Então ela até muito segura, só que às vezes é um barco com uma vida útil limitada, né? E a dúvida deles é se o barco aguenta a duração da jornada deles. Como tem coisa que a gente não sabe, né? E está acontecendo hoje, tá? Não é que isso aconteceu, está acontecendo nesse momento. Tem muita gente... E os vikings usavam que material, você sabe, para fazer os... Cara, agora você me pegou. Eu acho que eles usavam madeira... não madeira qualquer, devia ser uma madeira especial, igual você tem uma madeira chamada teca, por exemplo, que é uma madeira que quanto mais molha, mais resistente ela fica, mais dura ela fica, que é usada muito em barcos, em veleiro, por exemplo, no solo. Quanto mais ela molhada, mais durável ela é, ao contrário do que a gente imagina, né? Que a água apodreça a madeira. Na teca acontece exatamente o contrário. Eles eram valentes, né? Eram valentes, né? Eram valentes.